Olá, pessoal! Hoje eu vim falar para vocês mais um pouco da NR32. Falar um pouco do item 32.7, lavanderia, da higienização e da manutenção. Bom, no item 32.7, das lavanderias, na área hospitalar, entende-se que a lavanderia ela pode ser tanto interna quanto terceirizada. Se a gente for ter uma lavanderia ou até mesmo terceirizada, o importante é saber que ela é dividida por duas partes, a parte suja e a parte limpa, aonde não há contato nenhum com o outro. Então toda a sujidade, né, as roupas sujas, elas chegam nessa lavanderia, aonde é feito a pesagem das roupas e logo após colocada nessas grandes máquinas para ser lavadas e higienizadas. Então, o que nós temos lá nas máquinas, né? Então, nós temos grandes equipamentos e também nós temos produtos químicos. A própria norma já deu uma tratativa dos produtos químicos anterior. Mas aqui também nós temos uma grande preocupação, que é os colaboradores. O colaborador que está na área suja, ele não tem nenhum contato com a área limpa, a não ser pelo rádio de comunicação. Outra situação que daí está na parte da área limpa é uma calandra, que é como se fosse um grande ferro de passar, mas com formato cilíndrico. E esse cilindro, ele é aquecido numa temperatura alta para que possa passar e acabar aí, vamos dizer assim, de limpar, de higienizar aí essas roupas que estão saindo para ir para os seus pacientes. Então, nessas calantras, devido à alta temperatura, ela tem também termostato, ela tem toda uma tratativa interna, né, dispositivo de proteção que impeça a inserção de segmentos corporais, como por exemplo das mãos, já que ela faz esse movimento de rotação cilíndrico, né? Então, esses colaboradores eles devem ser treinados, qualificados para estar fazendo esse tipo de atividade. Até porque se nós estamos na área suja, por exemplo, nós temos o risco da contaminação pelos riscos biológicos, pelo químico. E se nós estamos na parte limpa, nós também temos que é do acidente, que é o grande risco, que é a calandra. Então, quando as máquinas elas terminam de fazer o seu funcionamento, automaticamente a área limpa ela é comunicada através da parada de máquina. Então, as máquinas devem passar por manutenção, assim como qualquer outro equipamento, e elas devem estar em perfeitas condições. Falando agora um pouco sobre a questão da higienização, da limpeza e da conservação na área do hospital, o que nós devemos levar em consideração é que esses profissionais e esses profissionais que atuam nessas áreas, eles podem vir de diversas empresas, de diversos segmentos. Então, de repente, vou usar o nome Maria, mas poderia ser José. Ele foi funcionário de auxiliar de limpeza de uma empresa metalúrgica, por exemplo. Então, quando ele vai para a limpeza de uma área hospitalar, a gente precisa ter um bom treinamento da parte de segurança, até para que a gente possa comunicá-lo dos riscos que ele vai evidenciar em cada ambiente de trabalho. Então, o funcionário, para exercer a atividade na área da limpeza e da conservação, ele deve passar por um treinamento bem rigoroso e um treinamento onde ele vai saber, né, quanto aos princípios de higiene pessoal, a importância dele cuidar dessa parte da higiene dele, né, da lavagem das mãos, da utilização dos EPIs de forma correta, a utilização dos EPCs, o quanto o risco biológico pode impactar diretamente na vida dele, dos riscos químicos, né, dos produtos que é utilizado, tanto na parte da limpeza quanto dos outros que a gente já havia comentado também na aula de riscos químicos, a rotulagem dos produtos, os procedimentos em situação de emergência, como eu devo proceder. E em situação de emergência eu gostaria de fazer uma alerta. Infelizmente, né, nós temos alguns locais onde o profissional da área da saúde
ele acaba destinando a caixa de descarpaque para o profissional da área da limpeza, o que é um erro, pessoal. Na verdade, quem deve fechar a caixa do descarpaque é o profissional da área da saúde, ele que tem o conhecimento, habilidade e competência para estar fechando esta caixa ou até mesmo montando a caixa, que na verdade o que tem lá? Pérfuros cortantes, tá? Então, para exercer as atividades, cabe ao empregador ter aí no mínimo, né, providenciar no mínimo, aquele carrinho funcional, para que esse trabalhador ele possa estar levando aí para os ambientes, para os setores, né, para que ele possa desenvolver de forma ergonomicamente correto e também ter um local para dispor do lixo, né, daquilo que ele está recolhendo, das roupas, da sujidade, enfim, neste carrinho funcional. Providenciar materiais e utensílios de limpeza que preservem a integridade física dele, né? Proibir a varrição. Então, na área hospitalar, vocês nunca vão ver vassouras. Então, vassouras é algo que não é utilizado para nada. Então, até porque dentro do hospital tudo é lavado, para não fazer aquelas partículas ficarem no ar, né? Então, quando nós varremos a nossa casa, a gente pode observar que fica o pó, ele sobe, né? Então, no hospital nós temos o risco biológico ao varrer, isso seria muito errado. E é proibido o uso de adornos. De A a Z, dentro da área hospitalar, é proibido o uso de adornos, tá? Bom, e eu também vou falar um pouquinho dos profissionais da manutenção de máquinas e equipamentos. Pessoal, quando nós temos um profissional de máquinas e equipamentos, ele pode ser um profissional de qualquer área, ele pode vir de qualquer área anterior ou não. Mas, por exemplo, quando ele vem para a área da área hospitalar para fazer manutenção de equipamentos, é importante que ele saiba os setores onde tem o maior risco de contaminação. E para isso, o técnico de segurança, ele tem por responsabilidade passar esse treinamento conforme diz a norma. E a norma diz assim, que o empregado deverá capacitá-lo de forma inicial e de forma continuada. Então, o treinamento, ele é de forma inicial, logo que ele chega, mas também exigido de forma contínua, para que esse trabalhador de manutenção, esse trabalhador que vai fazer a manutenção corretiva preventiva nesses locais de trabalho, para que eles tenham em mente os riscos que ele pode estar correndo nesses locais. Então, o primeiro item é a higiene pessoal, os riscos biológicos, né? Os riscos físicos, riscos químicos, a sinalização, rotulagem preventiva, tipos de EPI e EPC, e acessibilidade e o seu uso correto. Então, também a gente já falou bastante sobre essa questão em outras normas também, né? Como por exemplo na 12, fala-se muito sobre as manutenções, as formas de fazer as manutenções. Aqui não é diferente para a área hospitalar. O que deve ser lembrado sempre é que este profissional ele deve passar por essas manutenções de treinamento, né? Sempre na parte inicial e contínua, e que deve ser frisado para ele a importância que cada local tem em relação aos seus riscos. Então, a norma ela faz essa tratativa e ela deixa isso muito claro, o que o empregador ele tem por obrigatoriedade de estar fazendo, tá? E nas disposições gerais, os serviços de saúde eles devem, né, atender às condições de conforto relativa ao nível de ruído, né, de acordo com a BNT, é assim que trata aqui na NR32, então até para que os nossos pacientes, clientes, eles possam estar num local tranquilo, né, de conforto. Atender às condições de iluminação, conforme a NB57 da BNT, até porque nós precisamos de uma boa iluminação nos diferentes setores para que a gente possa ter acesso, pegar acesso rápido, né? Atender às condições de conforto previstas, né? E manter os ambientes de trabalho em condições de limpeza e conservação. E até assim, né, pessoal, uma outra grande preocupação é aquelas macas, até a gente já viu alguns documentários, algumas coisas que falam de locais
onde tem aquelas macas enferrujadas, enfim. Então, aquilo também é algo que a manutenção deve cuidar, né? Então, o risco de contaminação direta, por exemplo, contra o tétano. Então, nós temos ali configurado, pensou? Chega uma pessoa lá com uma patologia e, de repente, ela pode desenvolver outra. Complicado, né? Então, ela vai falar sobre as disposições gerais em toda a sua área, ela vai falar dos postos de trabalho, a forma que deve ser organizado, evitar deslocamento e esforços adicionais, que a área da enfermagem, infelizmente, né, nós temos uma sobrecarga do lado ergonômico. E aí a avaliação ergonômica ela é muito bem-vinda na área hospitalar, até porque fazemos muito esforço físico normalmente para levantar um paciente, um cliente, né, da sua maca, aquele que não pode se locomover por si só. Então, para empurrar as máquinas, as cadeiras de roda, enfim, então nós temos que ter uma atenção muito grande para esses profissionais. E os trabalhadores da área da saúde devem ser capacitados para adotar medidas corporal correta, né? Então, saber quais são as formas de manusear, qual o jeito correto e orientadas as medidas a serem tomadas diante dos pacientes com distúrbios de comportamento, por exemplo. Então, embora a área da saúde ela passa por essa questão dentro da sua graduação ou dentro do seu curso técnico, mas é algo que deve ser frisado a todo momento, como me comportar diante de um distúrbio de comportamento de um cliente, de um paciente, né? Então, e uma outra coisa também que fala, e que eu acho que de repente vai criar aí uma inquietação, é vedado aos trabalhadores pipetar com a boca. E aí, o que é o ato de pipetar com a boca? Eu tenho aqui, por exemplo, um vidrinho de Neossoro, e vamos supor que ao pingar este Neossoro ele fosse caindo e ele ficasse murchinho, né? Então, soprar dentro do vidro, isso é pipetar. Então, isso na área não pode existir muito porque nós temos o risco de contaminação direta. Mas o professor precisou colocar isso dentro da norma? E não é que precisou, afinal de contas, tem coisas para tudo, né? E eu já vi muita gente pipetar, por exemplo, sonda. Então, tá passando sonda no paciente, o frasquinho de sonda ele murcha, e a hora que murcha, para que a dieta possa cair toda, o trabalhador da área da saúde vai lá e pipeta com a boca para que ele insufle de novo e possa correr. Isso é um ato incorreto da área da saúde. E todos os lavatórios e pias devem possuir torneiras de comandos que dispensem o contato das mãos e ser providas de sabão, líquidos e toalhas descartáveis. E agora mais do que nunca, né, pessoal? O álcool em gel e lavagem das mãos de forma correta. Então, acaba-se por aqui, né, R32. Ela falaria dos anexos, mas eu acredito que os anexos é parte mais integrante do pessoal da área da saúde. Espero ter contribuído com todos e com todas e vamos para mais uma aula onde nós vamos dialogar a norma. Muito obrigada a todos e a todas e ficamos por aqui com a NR32. Até mais!